autor do destaque. Estamos por tomar. Em relação à manutenção da alíquota de 12% para a Zona Franca de Manaus, se de um lado avaliam alguns que ela é importante para a sobrevivência daquele polo industrial, por outro lado, é que é importante ressaltar que a Zona Franca tem acesso a incentivos federais, conforme o texto para discussão elaborado pelo nosso tão importante consultor do ponto de vista da qualidade do seu trabalho, Ricardo Miranda. Esses incentivos baseados no IPI, no imposto de renda da pessoa jurídica, são custeados por todo o Brasil, inclusive municípios pobres, já que reduz os repasses do Fundo de Participação de Municípios e dos estados. O estudo mostra que 32,5% dos incentivos dos benefícios tributários concedidos à Zona Franca não são custeados pelo governo federal, mas pelos próprios estados e municípios. O resto do Brasil já paga pela existência da Zona Franca de Manaus. E será que faz sentido manter outro benefício a ser pago por outros estados, qual seja a manutenção da alíquota de ICMS em 12%? Então, por 5 minutos, senador Eduardo Braga, para encaminhar. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar e saudar o governador do estado do Amazonas aqui presente, o governador Omar Aziz, o prefeito da cidade de Manaus, senador Arthur Vigílio aqui presente, na pessoa de quem quero cumprimentar as demais autoridades que estão participando desse importante debate na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, senhor presidente, primeiro para discordar do encaminhamento apresentado pelo ilustre senador Eduardo Suplicy, tendo em vista, senhor presidente, de que a renúncia fiscal brasileira, a bem da verdade, não é a apresentada pelo o eminente Ricardo Miranda no estudo apresentado pelo senador Suplicy. A bem da verdade, a renúncia fiscal da região Sudeste, no ano de 2012, alcançou 70,65 bilhões de reais, o equivalente, senhor presidente, a 48,4% do total da renúncia fiscal brasileira, fontes do Ministério da Fazenda. Enquanto que a região Norte, como um todo, incluída aí a Zona Franca de Manaus, teve 26,02%, aliás, 26,02 bilhões de reais de renúncia fiscal, equivalendo, portanto, 17,8%. A indústria paulista e a indústria do estado de São Paulo, que compete no eletroeletrônico com o polo industrial, possui incentivos fiscais internos em São Paulo que desequilibram qualquer competitividade brasileira. Ao contrário do que disse o nosso eminente estudo do Ricardo Miranda, aqui apresentado pelo nosso senador Suplicy, para que os senhores senadores possam ter uma ideia, a relação entre ICMS arrecadado versus o PIB nacional brasileiro é da ordem de 7,18%, enquanto que no Amazonas a relação entre ICMS arrecadado e o PIB do estado do Amazonas é de 9,28%, o que demonstra claramente que não há, ao contrário do que pretendem alguns, o estabelecimento de um desequilíbrio na carga tributária. Não há, portanto, renúncia fiscal que desequilibre no estado do Amazonas. Há, no entanto... Eu peço silêncio, quero anunciar ao plenário que na sala 13 tem um telão. Plenário, sala 3 tem um telão. O plenário está muito cheio, eu peço silêncio, está com a palavra o senador Eduardo Braga. Portanto, senhor presidente, não é verdade também que, com relação à questão salarial, a Zona Franca de Manaus não tenha criado uma relação positiva
A geração dos postos de trabalho na economia amazonense, senhor presidente, tem no polo industrial de Manaus seu principal motor. Os dados de 2012 mostram a qualidade do emprego gerado no polo industrial. A média salarial de 90% do total dos trabalhadores do polo industrial é de R$ 1.732, o que equivale a 2,56 salários mínimos, senhor presidente. Senhores senadores, isso significa uma importante distribuição de renda. Senador Suplicy, Vossa Excelência que teve um papel importante na renda mínima e na segurança da renda mínima neste país, deve reconhecer que este valor de 2,56 salários mínimos por trabalhador no distrito industrial é uma das melhores médias na indústria brasileira, o que mostra que há um equilíbrio absolutamente necessário. Nós, do polo industrial do Amazonas, da Zona Franca de Manaus e do Amazonas, defendemos a indústria brasileira. Nós defendemos a geração de empregos no Brasil, nós defendemos a competitividade nacional, nós defendemos o enfrentamento da exportação de emprego para a China. Enquanto isto, indústrias de componentes localizadas no estado de São Paulo importam componentes da China para a produção de bens de informática no estado de São Paulo com incentivo fiscal paulista. Ora, nós só poderemos competir com uma indústria nacional, não apenas no polo industrial do Amazonas, mas no polo industrial de outros estados, se nós tivermos competitividade. E está provado, senhor presidente, não apenas nas questões ambientais, seja nas questões de emprego e renda, seja na questão do desenvolvimento, seja na questão do equilíbrio federativo, de que o polo industrial e a Zona Franca de Manaus é um bem para o Brasil. Dizia o presidente Lula que só não defende o polo industrial de Manaus e a Zona Franca quem não a conhece. Portanto, esta casa, que sempre foi a casa da federação, que sempre respeitou as desigualdades para que nós possamos avançar sobre elas e diminuí-las neste país, para que nós possamos ter um equilíbrio no desenvolvimento econômico, é fundamental para que o Brasil diminua essas desigualdades, de que nós possamos ter políticas de desenvolvimento como a que nós estamos estabelecendo nessa resolução. Portanto, senhor presidente, o nosso encaminhamento é contrário à emenda apresentada pela bancada do Estado de São Paulo, exatamente por acreditar de que todos nós defendemos um desenvolvimento para todo o Brasil, para a indústria nacional e para a geração de empregos para brasileiros de todo o território nacional, senhor presidente. Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Com a palavra, também autor do destaque, o senador Aloysio Nunes, depois o senador Romero Jucá. Empregos, como bem ressaltou o nosso líder Eduardo Braga. Não discordo de modo algum. Não quero colocar em questão este ponto, senador. A importância da Zona Franca, da sua manutenção e do seu progresso. O problema, o nosso entendimento divergente, é que a Zona Franca quer mais. Aí é que está a diferença, não é? Porque a resolução, tal como foi formulada pelo relator Delcy de Amaral, estabelece, como regra geral, 2 alíquotas, embora se desejasse, segundo a primeira posição do governo, a unificação. Mas vamos lá, nós temos 2 alíquotas, 7 e 4. Por que a Zona Franca tem que se manter com 12? Senador Aloysio. Senador Romero Jucá, próximo inscrito. Senhor presidente, eu não vou me estender em fornecer números, mas eu quero apenas fazer um registro que eu considero importante. Primeiro, discordar do senador Aloysio Nunes. A Zona Franca de Manaus não quer mais. A Zona Franca de Manaus quer manter o que tem. Efetivamente, hoje é um projeto de país. Eu conheço a Zona Franca de Manaus. Eu conheço bem o polo de 2 rodas. Sei da importância que essa indústria tem para o desenvolvimento dessa região. Assisti, por exemplo, o processo de crescente integração e verticalização dos processos produtivos lá no Amazonas.
sei da qualidade dos empregos que são gerados. Mais de 100 mil empregos diretos. Mas entendo que não há razão para ampliar os incentivos que hoje são oferecidos à Zona Franca de Manaus. Buarque, agradeço pelo tempo da exposição. Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência. Aqui, a manutenção desse texto significa a evasão de empregos do nosso Estado e a redução da receita do nosso Estado. Hoje nós temos que discutir uma proposta global que promova desenvolvimento, industrialização e, como tal, essa proposta, ela preserva. E eu não acredito nessa ideia de que vai haver fuga de indústrias e investimentos para a Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque até hoje o que ainda pesa como vantagem competitiva é ter mercado. O Sul e o Sudeste têm. É ter qualificação de mão de obra. O Sul e o Sudeste têm mais do que qualquer outra região no Brasil. A infraestrutura também tem mais do que qualquer outra região do Brasil. E a logística. E nada disso o Estado do Amazonas, a Zona Franca de Manaus, tem. Por isso, eu quero aqui justificar o meu voto nessa proposta. Além do mais, isso é uma resolução do Senado Federal. Na frente, tem exemplo, Manaus. Se tirar o polo industrial de Manaus, a maioria daquele povo vai para Juquira. Vai derrubar, vai desmatar, não tem outro caminho, é sobrevivência. Ao mesmo tempo, o que nós precisamos é ter a consciência, a responsabilidade, que nós que fomos no passado incentivado a ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia, nós precisamos ao mesmo tempo preservar o que já temos hoje e ao mesmo tempo dar consistência para ficarmos mais fortes para ser competitivo a nível mundial, porque caso contrário as indústrias saem de lá e não vai para outro canto do Brasil, vai para os outros locais, países afora, e eles vão perder milhares de empregos. Então, portanto, eu sou a favor não do Amazonas, eu sou a favor da Amazônia, porque são os demais estados da Amazônia que estão sendo contemplados junto, acompanhando o nosso líder Eduardo Braga. Senadora Ana Amélia. Caro presidente, é muito difícil, com a pressão e uma organização e uma mobilização da Zona Franca de Manaus, fazer qualquer argumentação. Porque demonstraram aqui, com a presença de todos os segmentos políticos, bancada federal, bancada do Senado, a representação de trabalhadores, governador, prefeito e, para não dizer o mais importante de todos, o líder do governo, que a essas alturas já deve ter até o score dessa votação. O competente senador Guerreiro pela Zona Franca de Manaus, Eduardo Braga. Não é só a Zona Franca de Manaus que ganha um incentivo, é Tabatinga também. Porque na aprovação do substitutivo... Essa matéria, nesses termos que nós estamos fazendo aqui, não vai ajudar o Brasil. Não vai. Vai prejudicar o estado do Amazonas ou prejudicar o estado do Ceará e parte do Nordeste, não ajuda o Brasil, sinceramente. Então, e aí o que me choca é o seguinte, na hora do Código Florestal, todo mundo do senador Blair Marques, nós temos que preservar a Amazônia, como é que preserva a Amazônia? Tirando as coisas de lá? Eu quero apenas dizer que o meu voto é favorável ao Amazonas contra a emenda do senador Suplicy. Isso eu faço pelo não desmatamento, pelo isolamento do Amazonas, Agora, vou votar contrário à emenda do senador Eduardo Suplicy e vou votar favoravelmente ao relatório. Aqui, os senhores também passariam. Então, eu não quero ser justo, a questão de coerência. Manaus não pode ficar sem a Zona Franca. Isso é líquido e certo. Então, voto pela manutenção dos 12, como também... Obrigado. Eu vou passar para o relator, peço também que seja breve, e eu vou encaminhar a votação nominal, já por economia processual. Né? Relator, senador Delcídio Amaral. É um contrassenso. Portanto, existe um preço a pagar pelo país, por um modelo que foi pensado lá atrás para o Amazonas. E eu não poderia também deixar de destacar aqui que, em prevalecendo a proposta de 7%, os números da SUFRAMA são claros. Nós pularíamos para um aumento de carga tributária de 24,12% com nível de crédito de 55%, chegando ao nível de crédito de 100% com 83,33%.
Então tem uma absoluta falácia os argumentos que estão sendo utilizados aqui. E por último, que é outra versão do quem leu, não leu e não gostou, eu queria registrar aqui o parágrafo 6 do meu parecer. Nas operações e prestações interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus, senador Eduardo Braga, em conformidade com o processo produtivo básico previsto no Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 67, e nas áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim, Roraima, de Guajará-Mirim, Rondônia, de Macapá e Santana, no Amapá, de Brasileia, Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e de Tabatinga, no Amazonas, em conformidade com o processo produtivo básico estabelecido pela União e atendidas as condições previstas nos artigos 26 e 27 da Lei 11.898, de 8 de janeiro de 2009, a alíquota será de 12%. Portanto, essa outra falácia de franquias, de zonas francas, isso é, mais uma vez, o discurso de quem não leu e não gostou, que me desculpem algumas pessoas que se posicionaram nesse sentido. O texto é absolutamente justo e, acima de tudo, respeita a legislação e traz essa decisão para o governo federal. Vamos colocar em votação a emenda. Quem concorda com a emenda do senador Eduardo Suplicy, vota sim. Quem concorda com o texto do relatório, vota não. Vamos começar. Não a emenda. Senador Delcídio Amaral. Não a emenda. Seguindo a votação, senador José Pimentel. Voto com o relator, senhor presidente. Voto não. Senador Humberto Costa. Não. Voto não com o relator. Senador Cristóvão Buarque. Voto sim com o senador, a emenda do senador Suplicy. Senador Rodrigo Hollenberg. Não está. Senadora Vanessa Graziotin. Cumprimentando o relator, voto não, senhor presidente. Voto não. Senador Eduardo Braga. Voto não, voto com o relator, senador Delcídio. Senador Sérgio Souza. Voto sim. Senador Valdir Raup. Voto com o relator Delcídio Amaral. Não. Senador Roberto Requião. Ausente. Senador Vital do Rego. Ausente. Senador Romero Jucá. Voto não com o relator, senhor presidente. Não. Senador Luiz Henrique. Ausente. Senador Ivo Cassol. Voto não à emenda e voto com o relator. Não. Senador Francisco Dornelles. Eu voto com o relator do senador Delcídio Amaral, voto não. Não. Senadora Cátia Abreu. Voto sim, principalmente pela injustiça com o meu estado Tocantins e outros estados. Voto sim. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Sim. Senador Ciro Miranda. Não. Com o senador Delcídio. Não. Senador Álvaro Dias. Voto sim, presidente. Senador José Agripino. Senador Jaime... Não, voto não. Senador Jaime Campos. Voto não. Voto com o relator, senador Delcídio. Senador Armando Monteiro. Voto sim, senhor presidente. Sim. Senador Alfredo Nascimento, houve uma substituição. O líder, senador Giangelo, enviou um ofício colocando o senador Alfredo Nascimento como titular em seu lugar nessa Comissão de Assuntos Econômicos. Obrigado, presidente. Eu voto com o relator, voto não. Voto não. Senador Blairo Maggi. O relator fez uma escova bonita, botou Senador Antônio Carlos Rodrigues. Voto sim. Vamos aos suplentes. Deu acabamento, Fusca. Senador Pedro Tax. Com o relator, senhor presidente. Voto não. Senador Cacildo Maldaner. Voto sim, com destaque, senador Suplicy, senhor presidente. Senador Ricardo Ferraço, ausente da emissão oficial. Fora. Senador Eunício Oliveira, ausente. Senador Valdemir Moca. Voto com o relator com Mato Grosso do Sul, senhor presidente. Senador Clésio Andrade, ausente. Senadora Ana Amélia.
Em nome do senador Paim, Simão, em nome do Rio Grande, voto sim. Voto sim. Encerrada a votação. Foi rejeitado a emenda, 16 votos não e 9 votos sim. Rejeitado a emenda. Nós temos...